Muito bem. Então, vamos falar agora sobre a semana 1 do PET 3 de matemática. Nesse PET, nós estamos começando a introduzir sobre as operações, começando a falar sobre as operações. Mas as operações não são novidade para vocês. A gente trabalha com as operações desde sempre, desde lá do primeiro ano, que vocês vêm trabalhando com as operações. Nessa primeira semana, nós vamos trabalhar especificamente com atividades de raciocínio lógico. Vocês vão ter que trabalhar com o pensamento de vocês, com a cabeça de vocês. É lógico que toda vez que a gente faz um cálculo, a gente tem que trabalhar com a cabeça. Mas quando eu digo assim, é porque nós vamos ter que fazer cálculos mentais. Essa primeira apostila, essa primeira semana do PET, ela nos traz essas atividades onde nós temos que trabalhar o nosso lado de raciocinar. Não é só colocar a atividade a conta no papel e calcular, né? Nós vamos ter que parar para analisar e tentar evitar ao máximo o uso de armar a conta. Nessa primeira semana, nós vamos trabalhar somente português e matemática, né? E aí nós temos essas 3 atividades aí, são só essas 3 atividades na primeira semana. Na primeira, número 1, vocês têm que observar o que está perguntando aqui. Por exemplo, está falando aqui assim, um número menos 218 é igual a 106. Você não sabe que número é esse, mas está querendo saber o que está perguntando, qual é este número? É isso que você tem que descobrir. Você tem aqui um número que é 218, né? E você tem o resultado. Nesse caso aqui, a gente quer saber qual que é o minuendo, né? O primeiro número lá da subtração. A gente sabe que os termos da subtração, a gente tem o primeiro número é o minuendo, o de baixo é o subtraindo e o resultado a gente fala que é o resto, a diferença. Então, nós temos aqui o subtraindo e nós temos o resto, a diferença. Eu quero saber qual que é o minuendo. Lembrando que a operação inversa da subtração é a adição. A operação inversa de mais é menos. Então, para descobrir esse resultado aqui, eu vou ter que fazer uma conta de mais. Então, vocês vão ter que descobrir qual que conta é essa e saber como fazer para chegar ao resultado. Eu quero saber qual número está faltando. A mesma coisa vai acontecer com esse de baixo aqui, ó. 5.215 menos um número lá que eu não sei qual é, vai dar 2.215. Como é que eu vou saber, como é que eu vou descobrir que número é esse? Você vai ter que fazer uma conta. Você vai ter que calcular, né? Para descobrir que número é esse. Agora, você vai calcular o quê? Qual vai ser a conta que você vai fazer? É isso que eu quero que vocês descubram, gente. Vamos parar para pensar e analisar a situação. Eu quero que você olhe para esses números e comece a criar a estratégia. Como é que eu vou fazer para descobrir que número é esse? Tá? Não vamos apelar para calculadoras. Vamos pensar primeiro bastante. Colocar a cabecinha para funcionar, né? Vamos nos questionar sobre esses números. Como é que eu faço para saber qual o número, né? Que se eu tirar de 5.215 vai dar 2.215. Como é que eu vou saber isso? Vamos parar para pensar. Nessa número 1, vocês peguem um papel, façam testes, calculem para ver, confirmem, né? Tirem a prova real para você ver se é aquilo mesmo, até você colocar a resposta aqui, tá? A número 2 são cálculos mentais. A 2 e a 3, vocês vão fazer cálculos mentais. Na 2 são só adição, só tem contas de adição, mas são de 3 parcelas. Então, vocês vão observar aqui, ó, como vocês vão criar, que estratégia vocês vão criar para poder fazer essas operações só com a cabeça. Mas eu quero que vocês façam só com a cabeça. Assim, então, tá aqui no PET, sem usar o papel, sem armar essa conta. Ah, mas depois que eu fizer o cálculo mental, eu posso armar para confirmar? Pode, mas não esqueçam de fazer o cálculo inicial somente utilizando, né, o cálculo mental. Vamos pensar e descobrir o resultado. Vamos calcular com a nossa mente. E a número 3 também, só que a número 3 é subtração. E a número 3, você tem 3 opções de resultado aqui embaixo, né? Você vai fazer o cálculo mental
descobrir quanto que é 8.953 menos 1.941 e vai marcar o resultado correto entre essas três opções que vocês têm aqui, ó. Você vai pintar para mim somente o quadro que tiver com a resposta correta. Somente o espaço aqui que tiver ok. A mesma coisa no segundo, a mesma coisa no terceiro. Então, a atividade de matemática do PET é só essa. E aí nós vamos ter uma outra do livro, né? Na página que eu coloquei lá para vocês, na página 32 e 33, nós também temos atividades onde nós temos que utilizar a nossa cabeça para pensar. Só que lá a gente pode sim fazer cálculo, utilizar o livro ou o caderno para fazer os cálculos, não tem problema. Mas é sempre legal a gente fazer primeiro os cálculos mentais, porque aí a gente vai entender melhor como funciona o raciocínio lógico. A gente vai colocar nessa cabeça para funcionar e vai treinar nosso cérebro para resolver situações sem precisar, sem muito recurso, né? O nosso cérebro sozinho já é um recurso maravilhoso. Então, vamos treinar, criar estratégias para resolver a número 2 e a número 3, sem precisar usar o caderno, tá? Sem precisar usar o papel. Eu conto, sei que vocês vão conseguir, sei que vocês dão conta e eu aguardo o retorno de vocês, ok?